Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e preside nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Conta de si, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, em Romanos, capítulo 14, versículo 12. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem um homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina, cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do ocupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim os interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas,
segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária, Senhor. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite, gente. Vocês viram que o Marcelo deu hoje? A gente está pronto para dar conta de nós para Deus? Eis algo que a gente sempre tem que estar vigilante. Tá baixo. Porque desse momento ninguém vai escapar. E a gente não sabe se esse momento está mais próximo ou mais distante. Mas a gente vai ter que dar conta. É muito interessante isso, sabe? Porque se antes da gente tomar nossas condutas, a gente pensasse com essa linha de raciocínio, eu vou ter que prestar conta disso que eu vou falar, eu vou ter que prestar conta disso que eu vou fazer. Eu acho que a maioria das vezes a gente frearia e pensaria de uma forma mais ampla. Tem uma frase do Emmanuel Kant que ele diz o seguinte: se você for ter receio de falar o que você vai fazer, é melhor que você não faça. Vou repetir que eu acho que deu eco. Se você tiver receio de falar o que vai fazer, é melhor que você não faça. O nome disso chama-se de vergonha. É a melhor definição de vergonha que eu vi na minha vida, sabe? Então, que a gente pense um pouco, porque a grande maioria das vezes a gente fica preso nisso aqui, ó, no que a gente gosta. E muitas vezes, para realizar o que eu gosto, eu passo por cima de mim, como filho de Deus, da família, dos amigos, da profissão e de todos. Porque nós somos, acima de tudo, os egoístas. E o egoísta vive sempre atrás do que ele gosta. E o que ele gosta é mais importante para ele, por ser mais importante para eles, às vezes eles querem impor o gosto dele para os outros. Ah, eu quero que meu filho faça isso, porque é assim que eu gosto. Eu quero que o marido faça isso, porque é assim que eu gosto. Ele vive a vida inteira indo em busca do seu gosto. E esquece de praticar os deveres, que foi para isso que a gente reencarnou. Ninguém vem aqui no mundo espiritual para cá ocupar um corpo para realizar o que gosta. Não. A gente vem aqui para desenvolver virtudes e cumprir deveres. Por isso que é muito delicado isso, gente. É em nome disso aqui que eu gosto, que eu fico preso ao meu subconsciente. E é em nome disso aqui que está o meu subconsciente, que as influências vêm e desbalanceiam minha casa mental, tomando conta da minha vontade.
É aí que começa toda a influência sutil, que é a porta de entrada para todo o quadro obsessivo. E a gente já estudou aqui várias vezes e a gente viu que o quadro obsessivo ele é um processo dinâmico. Você não tem só obsessão simples, você não tem só fascinação, você não tem só subjugação. Você tem uma misturada da coisa que começa com a influência sutil, vai tomando conta da sua vontade e você vai se encantando com aquilo, você se fascina para depois você ser subjugado. E é assim que a coisa se proporcionando, vai tomando conta da nossa vida e vai ganhando espaço, porque se tem uma coisa que a espiritualidade inferior quer, é que todos nós saiamos nessa vida subjugados a eles. Eles fazem de tudo para que isso aconteça, para que a gente, ao desencarnar, a gente caia na mão deles. Aí a gente começa a pensar nas frases que Jesus falou para a gente, sabe? Não construa vosso tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Está o nosso gosto. Construa vosso tesouro no céu, onde nem a traça e a ferrugem corrói. São os nossos deveres, nosso superconsciente. Porque onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Então, onde é que está o tesouro da gente? Porque quando a gente desencarnar, vai acontecer isso que foi lido aqui. A gente vai ter que prestar conta para Deus. E ninguém vai escapar disso, sabe? Então é importante a gente ter noção disso tudo, porque todos, vou repetir a palavra, todos, os transtornos mentais acontecem por um desbalanceamento da nossa casa mental. Desde a uma simples ansiedade que me perturba no hoje, a uma irritação do que eu estou fazendo aqui agora, ou a lembranças do ontem que me geram muitas vezes mágoa e ressentimento, que são coisas simples, mas que começam a desbalancear a nossa casa mental, e uma vez desbalanceada, você perde o rumo que Deus te fez, que é o caminho do bem, que é a prática de viver. Então, as influências sutis, elas começam a chegar a cada um de nós através do nosso gosto, porque o gosto, que é a recompensa daquilo que eu estou fazendo, ele é um dos componentes do hábito. O hábito ele é composto de gatilho, de tendência e de recompensa. Gatilho é o desejo, tendência é o comportamento que eu vou desempenhar para que eu veja o meu desejo satisfeito e eu tenha a recompensa sentindo gosto. Esse gosto faz parte disso que a gente já estudou aqui, que é o nosso subconsciente, onde está o hábito e o automatismo. Aquilo que eu estou treinando hoje é um automatismo que vai se transformar em hábito. Então, tudo aquilo que você faz aqui e está repetindo a sua aprendizagem vai ser um hábito que você está montando. Se você começa a repetir coisas boas, você vai ter hábitos bons. E esses hábitos bons vai ser uma conquista para o teu espírito, para a tua imortalidade. Porque na próxima encarnação, esse hábito bom será um instinto bom que vai aflorar em você. Por uma conquista que você fez na encarnação anterior. Agora, se você não tem bons hábitos, se você começa a repetir automatismos que não são edificantes, você vai estar transformando hábitos desagradáveis em instintos que eu vou ter no meu amanhã. A gente viu também que na parte consciente, que é o segundo andar, é onde tem o esforço e a vontade. Não é à toa que ele colocou essas duas palavras juntas, esforço e vontade. Porque o esforço é a energia que eu tiro de mim aqui agora, que eu quero praticar conscientemente para eu atingir um fim. Tem uma frase que é fantástica, que eu já repeti várias vezes aqui, que está no livro do Mensageiro,
Uma comunicação que o orientador está no começo do livro, sabe? Sem esforço, suor e lágrima, ninguém consegue ascendência espiritual. Essa palavra esforço é santa. É a energia que vem da minha fé, para que a minha vontade seja atuante. Agora, se eu descuido do esforço que eu tenho que trabalhar aqui agora, esforço esse que é a mesma coisa que Jesus falou, vigiai e orai, se esforça para vigiar, se esforça orando, para não cair em tentação, porque onde está o meu gosto? Onde está o meu hábito? Porque na verdade o espírito está pronto, sabe os deveres que tem que praticar aqui na terra, mas a carne é fraca, ele gosta de realizar seus hábitos que não são edificantes. Então a gente começa a entender a beleza dessas palavras de Jesus e o aprofundamento do ponto de vista da neurociência do comportamento e da própria doutrina espírita, que vem destrinchar esse princípio universal que Jesus deixou para a gente, sabe? Então, se você não tem o esforço junto da vontade, cuidado, porque a sua vontade pode ficar presa ao seu gosto. Você nem pensa no que você está fazendo, você nem vai raciocinar naquele hábito que você está tendo, porque você não vai gastar energia nisso. E a espiritualidade inferior, ela sabe muito bem trabalhar o nosso hábito, o nosso subconsciente, para que eu fique realizando coisas que vão de encontro ao meu consciente. Mas a gente sabe que todos nós temos gravado no nosso espírito esse superconsciente, que é onde está a nossa casa moralizadora, nossas emoções superiores, que para que eu entre aqui eu preciso ter a boa vontade, eu tenho que esquecer meus hábitos, aquilo que eu gosto, eu tenho que esquecer minha personalidade da vida de hoje, e eu tenho que trabalhar meu espírito pela boa vontade. É isso que a gente tem que se esforçar, para que essa seja a regente da nossa casa mental. Quando você desbalanceia isso, esquece do superconsciente, reforça seu subconsciente, você para de raciocinar e de refletir. Você usa o presente para justificar sempre os hábitos de ontem e sentir alegria com aquilo que você está fazendo. E é aí que vão estar os problemas, sabe? Porque depois que você aceita a percepção de uma ideia negativa, depois que você começa a assumir essa ideia negativa, e digamos de passagem, olha, presta bem atenção, quando a gente fala assumir uma ideia negativa, não é você já falar ou fazer aquilo que você vê que é equivocado, não é assim. A gente peca por pensamentos, palavras e ações. Quando eu digo assumir a ideia negativa, é você assumir por pensamentos. E você só não realiza muitas vezes porque você não tem uma oportunidade, ou porque você é covarde. Porque tem muita gente que tem um monte de pensamento negativo para fazer, por covardia não faz, mas quando vê alguém fazendo, diz, bem feito. É isso que devia acontecer. Gostei do que eu fui. Isso é covardia. Algo que você pensou, analisou, refletiu, assumiu, mas não teve coragem de ir lá e fazer. Como o outro fez, aí você disse que ele estava fazendo bem feito. Então, quando a gente fala assumir uma ideia negativa, é você ficar pensando naquilo e dizendo que aquela ideia é certa, mesmo você sabendo que ali tem vícios morais. Eu vou dar um exemplo para você. No livro Ação e Reação, de André Luiz, eu acho que é o casal chama Isseu e Marcela. O Isseu, ele era casado com a Marcela, tinha 3 filhos, entende? Mas ele tinha uma paixão muito grande pelas meninas e uma raiva muito grande do filho. E ele começou a sentir uma aversão também dentro de casa. A mulher fazia de tudo. Era uma santa, pelo que ele descreve, aquela mulher era uma santa. Trabalhava o dia inteiro, fazia economia, fazia de tudo, entende? Não reclamava nada dele, entende? Ele arrumou ainda uma parceira por fora.
E a parceira mandava os bilhetes para a mulher dele, entendeu? Ela ficava calada, escutava. E o senhor só pisando na goela dela. Até que o senhor começou a pensar em assassinar. Porque era isso que a espiritualidade inferior queria que ele fizesse. E ele pensou, e ele aceitou o pensamento, mas ele não fez. Mas como ele aceitou em pensamento, cada dia mais a espiritualidade inferior ia lá, estimulava ele com as ideias de matar a mulher. E ele ia aceitando, matar a mulher, e ele aceitando. A coisa tomou uma proporção tão grande que a espiritualidade superior que estava vigiando o casal em nome da Marcela, disse que o quadro mental era tão vibrante, que eles foram chamar o Silas lá e disse, olha, é hoje. Porque a fixação mental dele é tamanha, o quadro é tão vibrante que é hoje que ele não vai conseguir se conter, ele vai fazer a coisa. E realmente ele ia fazer, mas não fez, porque eles interviram. Vocês vão ver o livro para ver o final da história, porque é muito bonita e muito legal. Então, gente, o que eles fazem é isso, sabe? Desbalanceia a sua casa mental. Você acha que é certo alguém matar outro? Alguém que você casou, que você teve uma afinidade, que você colocou 3 filhos no mundo, gente. É impossível você dizer que uma coisa dessa é certa. Ninguém vem de lá para cá para dizer eu vou ser assassino de fulano. Não existe esse plano. O nosso plano existencial é só de coisa boa e edificante para o nosso espírito. A gente vai passar por dificuldades, por experiência, por expiação, por tentação, entende? Mas para que você extraia coisas positivas. Que é como eu estava falando aqui, antes da gente começar a reunião. Entende? Todos nós precisamos transformar nossa expiação em prova para o futuro. Se você não transforma a expiação em prova, você passa pela expiação, mas você não se renova e continua endividado com a lei de Deus. Quando eu estiver sentindo uma experiência que me gera grande abalo, eu sei que expiação é desse jeito, entende? Que eu olhe para aquela dor, para aquele sofrimento, e veja que Deus está querendo que eu prove daquilo para que eu faça o melhor para mim e para todos. Então a gente precisa transformar a expiação em provação, senão você não vai vencer a dificuldade e vai continuar endividado. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizerem isso, sabe? Olha, ainda bem que eu vou ficar com esse desgraçado, mas na próxima eu não vou voltar com ele. Dançou, porque já marcou o encontro. Porque ela está passando pela expiação e não está aceitando como provação para sair com o coração dela aliviado de ter feito o melhor que estava ao alcance dela na edificação de todos, porque a gente nasce numa família para pisar na goela do outro, gente. Não tá, vou nascer na família para ficar pisando na goela o tempo todo por pensamentos lá, ó, me degladiando. Eu te aguento, mas uma hora eu vou me libertar. Isso é você assumir ideia negativa, você está pecando do pensamento. Isso é tão importante, gente, eu já falei, torno a falar, Kardec pergunta, mas a gente lembra de tudo que a gente fez nas encarnações anteriores? E a resposta é chocante, abala qualquer um, ele fala, não só do que você fez, não só do que você falou, mas até dos pensamentos que você teve, e que se faz importante para que você se corrija. Isso mostra que a gente não tem que ficar dando vida a pensamentos negativos. Porque se você fizer isso, você se compromete com a lei de Deus e com a sua consciência. As pessoas acham que por não terem falado, por não terem feito atitudes corporais contra os outros, acham que estão livres da lei de Deus. Não! Se seu pensamento continua sendo degradante, você está pecando no pensamento. Entende? Então, é importante saber disso, porque o quadro de obsessão simples, a obsessão sutil, ele é um problema exclusivamente mental. Exclusivamente. Então, irmão, quando a pessoa assim, ela já nasce espírita, né? Tem pessoas que já nascem com aquele dom, né, de espiritismo. E aí ela casa
não está, mas ela acha que ele está obsidiado espiritualmente, que ela orando ele vai melhorar, então ela tem pensamentos bons para ele, e ela continua sendo, e ela é muito nova ainda, né? E que ela ama, quer a família, e ela quer ver unida, isso é pensamento bom dela. Ela está errada ou certa? Ela tinha que te puxar embora. Ninguém vem de lá para cá para casar e se separar. Então. Ninguém vem. Agora a gente tem que analisar uma coisa com muita prudência, sabe? Muitas vezes, são coisas que são importantes, sabe? Você nascer na família que nasceu, você ter a sua profissão, faz parte do plano existencial, entende? Você casar ou não casar, faz parte do plano existencial. Você casar com um companheiro que era programado, faz parte do plano existencial, mas normalmente a gente não faz isso. Normalmente não faz. Vou dar a experiência do Otávio, que também está no livro do Mensageiro. O programa do plano existencial dele, ele via para a Terra, entende? Ele não estava programado o casamento, de jeito nenhum. Ele ia ter 6 irmãos para que ele cuidasse, foram as 6 entidades que ajudaram ele em nosso lar e edificaram ele. Ele iria tomar conta dos 6, iria nascer, para ser educado dentro de uma família espírita, do jeito que você falou. Ele realmente, o pai dele, quando tinha 3 irmãos, a mãe morreu, ele casou de novo, teve mais 3, entende? Com 20 anos, com poucos anos, morreu os 2 pais, ele ficou com 6 irmãos, e o que é que ele fez? Colocou um em cada orfanato, foi atrás de uma mulher que ele achava que era bonita, casou, não estava programado para ele. Entende? Nasceu um filho que foi uma entidade trevosa, que junto com a mulher, que era uma entidade também trevosa, geraram tanto conflito nele que ele se entregou ao alcoolismo e morreu precipitadamente aos 40 anos. Então muitos de nós a gente vem para não casar e casa. Muitos vêm para casar e não casam. Muitos vêm para casar com fulano, casa com Beltrano. Por quê? Porque teve pressa. Teve pressa. Então o casamento tem essas coisas, sabe? E muitas vezes as pessoas veem fato, mas não analisa a intenção que gerou aquele fato. E Deus vê a intenção que gerou o fato e não o fato em si. Então, quando a gente vê as coisas acontecendo, que a gente não tem a precipitação de querer julgar a vida dos outros, porque a vida dos outros é dos outros, não é nossa. Cuida da tua vida. Então, se você casou, se foi equivocado ou se não foi, assuma. Nessa encarnação, você vai ter que rebolar e fazer o melhor possível para você, para o seu parceiro e para os filhos que vão nascer. O certo é isso. Mas acontece que em situações tão dificultosas, em que os parceiros se rebelam tanto, como é o caso do seu, que André Luiz faz essa questão para ele no final. Mas e o seu? E aí? O que é que vai ser dele? Ele era obrigado a conviver com ela? Não, não era obrigado. Já que está para partir para um assassinato, é melhor que se separe, o que a gente chama de mal menor, mas é mal. É mal. E o senhor vai ter que pagar isso a duras penas nas próximas encarnações. Entendeu? Então, se os dois procuram trabalhar uma palavra chamada de estima, não sou eu que estou dizendo isso, está em Uniões Antipáticas no livro dos Espíritos. Casais que provavelmente não iam dar certo, mas se eles trabalham a estima, eles desenvolvem essa estima, esse amor, e são casais que levam uma vida com um certo grau de felicidade muito boa até o final. Agora, quando você não sabe estimar o outro, e você é muito egoísta, querendo só que o outro faça aquilo que você quer, que você gosta, aí a coisa fica complicada, porque você desbalanceia o relacionamento conjugal, que é sempre um relacionamento horizontal, onde não tem ninguém melhor nem pior que o outro, é horizontal. E no relacionamento horizontal, o que deve prevalecer é a sugestão durante o diálogo. Nem você querer impor, nem querer deixar que o outro venha se impor, mas saber trabalhar a sugestão, um estimando o outro e conversando com diálogo, e não com discussão. É uma questão de educação, né? Mas aí a pessoa amedronta, né, a outra, assim,
te É o que eu tô matar, falando. se você sair, vou matar você, seus filhos, essas coisas assim, deixa, porque existe isso, né? É no caso do seu, a mesma coisa. Então. E ninguém deve ficar com o outro por ameaça. Entendeu o que eu estou te falando? Isso é mal menor. A gente tem que assumir. Entendeu? Se você quiser fazer É a sua parte. covardia da outra Se, pessoa. não, se você, o outro que está ameaçando é covarde. Se você quiser fazer a sua parte, entendeu? Você assume. Entendeu? Vou assumir minha família, como a Marcela fez. Assumiu a família, tomou conta dos 3 filhos, e foi trabalhar que nem um burro de carga para botar comida dentro de casa e dar um pouco de educação para os filhos, enquanto o marido foi liberado, porque ele queria levar outra vida. É Agora desse falei, jeito. o livro está contando? Uma das coisas que mais acontece, que a gente já estudou muito aqui, é um relacionamento que não é raro. Eu também não vou dizer que é comum, mas é bastante frequente. É o relacionamento que a gente chama de mártir, salvador, vítima incapaz. Muitas vezes o que acontece é isso, sabe? No relacionamento, um quer se impor para querer tomar conta do outro, como se o outro fosse um incapaz. E eu já falei que o relacionamento é horizontal, não tem ninguém melhor ou pior. Toda vez que tem um querendo ser superior ao outro, e muitas vezes para satisfazer a fraqueza do outro, a gente chama de relacionamento mártir, salvador, vítima incapaz. Com o passar do tempo, entenda, ninguém tem que comandar ninguém. Isso é um relacionamento obsessivo. O superior quer dominar o que é o inferior. É isso que acontece nas obsessões. Entende? E o que é inferior se deixa dominar pelo superior. O que é que acontece? Ninguém vai conseguir ser feliz desse jeito. E aquela vítima que era sofria de mártir, né, que era uma vítima capaz, ela termina martirizando o seu superior que tomava conta dela. Doutor Emmanuel, mas tem gente que nasce, um exemplo, eu sinto que parece assim que ele ainda é aquele coronel do tempo da escravidão, que ele comandava, que o homem era um homem e a mulher obedecia, e o orgulho, mesmo depois que ele ficar pobre, ele continua, sabe, bunda de fora e calça, querer calça de bico, como os antigos falavam. E a gente sente dó, porque vê que o espírito ainda não caiu na real que ele é ainda, que ele vem aqui na terra para isso. Ninguém tem que ter dó de ninguém. Não. A gente tem que ter compaixão. É compaixão, né? Dó não. É Dó é um compaixão. sentimento que nasceu assim, entendeu? É Tem que ter compaixão. compaixão. A gente tem que saber que do mesmo modo que a gente está tendo nossa hora de despertar, o outro também tem. O outro vai despertar na hora que ele quiser. Entendeu? Tem gente que vai ficar uma encarnação 2, 3, 4, 5, até chegar a hora de despertar. É por isso que existem o que a gente chama de encarnações compulsórias. Você vê, por exemplo, no livro Sexo e Obsessão, o padre lá, depois de, pelo menos são 4 encarnações que a gente vê no livro, né? De mulher devassa, ele encarna como padre no sexo masculino e ele consegue se reabilitar. Mas foi o quê? 4 encarnações errando. A gente tem que entender o seguinte, presta bem atenção uma coisa. O que é importante nessa vida, com cada um de nós, são as transformações que cada um faz em si. Eu tenho que focar nas transformações que eu preciso fazer em mim e não nos outros. A vida dos outros é dos outros, não é sua. O que você tem de relacionamento neles aqui diz respeito a essa encarnação, que Deus permitiu para que ajudássemos mutuamente. Por isso Jesus falou que vos ameis uns aos outros. Se alguém não quer seguir o caminho do bem, que ele vá seguir o caminho que ele quiser, mas que você seja responsável, consciente pelo caminho que você está seguindo, fazendo as transformações que você precisa fazer. Uma das coisas mais erradas que a gente vê são as pessoas atrelarem aos outros a responsabilidade de suas vidas. Eu sou assim porque minha mulher não deixou eu ser diferente. Eu sou assim porque meu marido não deixou eu ser diferente. Eu sou assim por causa do meu filho. Errado. Você é assim porque você é assim, você quis ser assim. Porque cada um, quando desencarnar, vai dar conta de si para Deus. Não foi isso que ele deu aqui hoje? Não vai dar conta dos outros para Deus, não. É de si para Deus. As experiências que eu estou tendo
Eu estou tendo como prova, como expiação ou como missão. Mas eu não devo esperar o meu progresso atrelado à atitude do outro, porque a vida do outro é do outro, não é minha. Eu vou te dar um exemplo também nesse livro do Mensageiro, me lembrei agora. Tinha 3 mulheres conversando lá. E elas falando, né, que uma que falhou, por quê? Porque teve receio de ir para trabalhar na doutrina espírita em virtude da grosseria do marido que dificultava as coisas. E com isso ela fugiu do plano existencial dela. E quando chegou lá, ela viu que isso estava programado para ela e que era dever dela arrumar situações em que ela deveria vencer essa dificuldade para mostrar para o marido o caminho do bem, coisa que ela não fez. Se acomodou, deixou ele para o caminho do mal e foi junto com ele para o caminho do mal. O nome disso chama-se de covardia, falta de energia, falta de esforço, a palavra que você quiser, mas que é covardia, é covardia. Então, se você teve relacionamentos precipitados ou não, acidentais ou não, não interessa. Teve relacionamento, está lá, botou o fim no mundo, está lá. Você tem que fazer o que é melhor, que está ao seu alcance. Faça. Se o outro não vai fazer, problema do outro. O seu problema é você, sua consciência e Deus com o comportamento que você está tendo. Entendeu? É aí que a gente tem que entender. Agora, essa história de dizer, mas é por causa do outro, eu estou com pena, eu estou com dó, entendeu? Não, eu nem vou para frente porque o outro também não vai. Não, para com isso, gente. Ó, eu estou separada do outro. Não, ele veio me trazer, eu falo, vamos entrar, eu falo de Deus. Eu falei, João, vamos entrar. Eu falo para ele, né, você tem que procurar o caminho, você está ficando novinho aí. Eu vou passar pelo trauma, mas pelo menos vou passar orando. Não tem que preocupar com isso. A nossa preocupação é a gente aproveitar as experiências que a gente tem aqui. Porque se você faz por onde e se esforça, Deus ajuda. A gente tem que entender essa palavra aqui, esforço, com o que eu estou fazendo hoje. E eu preciso me esforçar com o que eu estou fazendo hoje, baseado nisso aqui. Ó. São as boas noções de vidas superiores que devem me reger no que eu estou vivendo aqui e nos desejos que eu estou sentindo para realizar. É assim que a gente tem que entender. A gente vai se enganar, mas é lógico que vamos se enganar. Não somos perfeitos, estamos aqui passando por prova, por expiação, como é que eu não vou me enganar? Vou! Mas o problema é eu não continuar enganado, sabendo que eu estou sendo enganado por mim mesmo, é. Então que eu vá à luta. Paulo ficou lamentando quando ele descobriu que Jesus era o caminho. Ele disse, mas e agora, Jesus, o que é que eu fiz no meu passado? Não. Mestre, o que queres que eu faça? O que eu fiz já está feito. O que é que eu tenho que fazer agora para eu ser correto? É isso que a gente tem que olhar para nós quando a gente reconhecer uma falha nossa. Fiz, mas eu quero aprender com o meu erro. O que é que eu posso fazer para que eu não cometa isso novamente? Por que é que eu fui motivado a fazer isso que é tão equivocado? O que é que tem dentro de mim que me atraiu para uma atitude que eu estou vendo que não é edificante? É isso que Jesus espera da gente. Quando ele falou que a gente era igual a turma, caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Limpar primeiro o interior do prato para que o exterior seja limpo. Então, olha, Jesus pediu para que a gente cuidasse de cada um. Se queres seguir minhas pegadas, abdica de ti mesmo, abraça a tua cruz e me segue. Ele não pediu para abdicar do outro. Ele não pediu para abraçar a cruz do outro. Eu tenho que olhar para mim. Os meus desejos, ainda materialistas, que eu preciso abdicar. Abraçar minha cruz, que é a vida que eu estou tendo, cheia de expiação e de prova, para depois seguir ele. Então, que eu entenda que o relacionamento tem que ser horizontal, onde prevalece a sugestão. Você sugere, vai sugerindo, o outro não quer? Paciência. Tenha vergonha na cara e pare de sugerir, porque você já sugeriu 10 vezes e o traste continua sendo do mesmo jeito, é porque não quer. A vida vai ensinar para eles. Porque é assim que acontece com a nossa reencarnação. Está no livro Consolador.
A melhor maneira de você ser educado é a primeira infância. Se você não é educado na primeira infância, você vai ser reeducado na segunda infância. Se você não é reeducado na segunda infância, você vai ser reeducado na adolescência. Se você não é reeducado na adolescência, paciência, só as dores da vida. Ou ele pergunta, você queria que ele dissesse reeducado quantas vezes? Não. Só as dores da vida. O que é que Jesus falou quando o seu irmão peca contra você? Se o irmão peca contra ti, vai, senta com ele, para que entre vocês dois, dialogando, vocês se entendem e vão no caminho do bem. Se mesmo assim ele não quiser se corrigir, vai, chama 2 ou 3, para que pela boca de 3 ou 4, porque sempre tem um fofoqueiro, chama outro, ele seja chamado a si e se corrija. Se mesmo assim ele não se corrigir, vai e conta para toda a igreja, para que diante de todos ele aprenda a verdade e se corrija. Se mesmo assim ele não se corrigir, esquece dele. Esquece que é um pagão. A gente fica preso, eu acho impressionante, entende? A gente atrela a nossa salvação em eu querer salvar os outros, em vez de eu procurar salvar a mim mesmo. Se eu não fizer isso repetidamente 10 vezes, meu marido está botando chifre 10 vezes, não, eu tenho que... Isso não é perdão, isso é sem vergonhice. A pessoa que perdoa, ele não volta a praticar o ato degradante. Porque o perdão é o pedir e dar desculpa associado à remissão do erro. Se ele continua errando, não existiu perdão. Existiu uma simples desculpa em que ele continuou fazendo o que é errado. Então deixa ele seguir a vida dele. Ele não está errado, a gente que permitiu, né? E se você ficar estimulando isso nele, você também é culpado tanto quanto ele. Eu aprendi. Entende? Então é assim que a coisa acontece. Mas eu demorei Porque para aprender. tem pessoas que vivem preso a isso aqui e estão pouco ligando para isso. Se você está focado nisso e ele está focado aqui, não vão se encontrar nunca. Ou você sabe renunciar e praticar o devotamento, como está no livro Renúncia, que é difícil, hein? Bota difícil nisso, hein? Não é fácil. Mas então, já que não é fácil, então segue o teu caminho, o outro vai seguir o caminho dele. Deus não quer sacrifício. Jesus falou assim para a gente: misericórdia quero, sacrifício não. 3 evangelhos para isso. 3. Então que a gente entenda que o nosso maior problema é que a gente desbalanceia isso aqui. E desbalanceando, a gente vai se complicar. Por isso que o amigo termina concluindo. Vou concluir. Nem acredito. Vou concluir. No intercâmbio mental, tudo é discutido e analisado entre o obsessor e o auxiliar, principalmente nas questões em pauta que o obsessor quer influenciar. Isto gera uma verdadeira tortura mental de assuntos que sempre se repetem, e a pessoa acha que está conversando mentalmente consigo mesma. Tal situação causaria repulsa em alguém sadio, mas o auxiliar se compraz no assunto e faz a vontade do espírito obsessor. É o que eu falei no caso do Liceu e da Maria, entendeu? Ele ia aceitando uma coisa, e o pensamento vinha para que ele saísse de casa, para que ele acabasse com lá, porque ele acabando com lá, ele ia ficar com as 2 filhas, porque ele tinha uma grande paixão pelas crianças, entendeu? E ele não queria largar as filhas, mas queria largar da mulher, para pegar com outra mulher. Então ele fica sendo tentado o tempo todo com essas ideias, como é que ele fala aqui. Tal situação causaria repulsa a alguém sadio. Matar o outro, matar a mulher, imagina. Se não dá repulso um negócio desse. Mas tudo começa aqui, ó. Principalmente as questões em pauta que o obsessor quer influenciar. Então, entenda, a coisa é tão sutil, mas ela é tão fácil da gente perceber quando a gente tem olhos para querer enxergar. Você veja quantas vezes você está fazendo um trabalho edificante, ou um trabalho bom, um trabalho normal para a sua vida, na sua família, no seu trabalho, e quando menos espera, vem aqueles pensamentos assim, de beber, de fumar, de
de não trabalhar, de cair na gandaia, só ficar pescando, sem ligar para os problemas que tem em casa com a mulher, com os filhos, sem ligar para os seus trabalhos, ou ficar, quero mais é aposentar logo, vou arrumar do doutor um atestado para aposentar mais cedo, para não fazer nada. Então, aparecem esses pensamentos que não são edificantes. Analisa você no seu dia a dia. Para um pouco e começa a perceber que muitas vezes, quando você está fazendo o que é bom, por exemplo, lendo um livro que você quer estudar, não é lendo para tomar informação, é para estudar. Você está estudando porque você quer aprender aquilo ali, o livro dos Espíritos, vamos ler para aprender. E vem aquelas ideias que, mas eu não consigo entender, eu comecei a entender, a resposta no fim eu já não estou entendendo, e está pensando outra coisa. É assim que eles fazem. Aí você se cansa com aquilo, não, vou ler depois eu dou conta, agora eu não estou bem agora. Não estou bem. Ou aquilo que a gente pede para que você faça o autoconhecimento, entende? Toda noite quando for dormir, analisando o que você fez, onde você precisa se corrigir, onde você precisa se edificar mais em sua vida. Você começa, depois se perde, dorme, não sabe nem o que estava pensando. Entende? Então, são coisas que a gente vê que a espiritualidade inferior trabalha com maestria. Entende? A primeira coisa que ele faz, para que você não se edifique, não é brigar contra você. Dá sono. Dorme. Então, quando chega a noite, você vai fazer sua oração, precisa fazer o autoconhecimento, você nem espera, já está dormindo. Você nem sabe por quê, e acha que foi tudo bem, está tudo normal. Não. Você não terminou as tarefas da sua vida do dia a dia. Então não é normal. O normal é você analisar as tarefas do dia a dia, para que você seja senhor dos seus atos e veja o que precisa fazer de melhor. Isso é o que é o normal. Essa é a norma, essa é a lei. Se você não está fazendo isso, está dormindo antes disso, é porque tem alguma coisa anormal. Agora, se você torna o que é anormal comum na sua vida, o problema é seu. Porque Deus te deu a inteligência para isso. Você trabalha na doutrina espírita para isso. Você lê o livro dos Espíritos para isso. Está lá a prática do autoconhecimento, conhece a ti mesmo. Está lá, como o Santo Agostinho disse que deve ser feito. E por que você não faz? Não faz porque você está fugindo da norma, está fugindo da lei, está fugindo da regra. Então a gente precisa se analisar, porque para eu corrigir meus defeitos, eu tenho que reconhecer que eu tenho um defeito. Se eu não reconhecer que eu tenho um defeito, como é que eu vou corrigir meu defeito? Não vou corrigir nunca, eu vou continuar com o defeito. E a vida vai passando, e até quando? Então, toda aquela vez que eu estou fazendo algo edificante, bota ele para dormir, dá sono para ele. Ou, quando ele está fazendo algo edificante, faz com que ele pense no que ele gosta. Desvia a casa mental do superconsciente, que é onde está a nossa casa moralizadora edificante, que você está estudando, desvia, faz ele pensar aqui no subconsciente, porque é aqui no subconsciente que está o que ele gosta. E fazendo o que ele gosta, eu vou tomando conta da casa mental dele e vou desviando a vontade dele. É assim que funciona a coisa, gente. É difícil? Não. É trabalhoso. Requer trabalho. Requer esforço. Esforço, suor e lágrimas. Porque você vai ter que educar isso aqui, o que você gosta. Isso vai te trazer lágrimas, sabe? Você abdicar do que você gosta, por saber que aquele gosto não é edificante, e saber que precisa trabalhar um automatismo novo de algo edificante, para que você faça a transmutação de um vício em algo edificante. Isso requer trabalho, a encarnação inteira. Escutou o que é a encarnação inteira? Não é porque você fez hoje, um mês, um ano, 2 anos,
10 anos, 15 anos, que você formou o hábito. Não. Eu vou dar um exemplo para vocês do que tem o hábito de beber. Todo mundo conhece. Tem os AI. O que é que ele diz? Hoje eu não bebi. Hoje eu não bebi. Ele tem que falar sempre isso. Quando terminar o dia, ele se conscientizar e agradecer a ele mesmo que ele não bebeu. Porque se ele ficar 30 anos sem beber e tomar uma dose, o hábito que ele tinha anterior volta, estimula a área da recompensa e ele torna a ficar viciado do mesmo jeito. É assim com fumo, é assim com bebida, é assim com droga, é assim com vício moral, é assim com tudo na minha vida que eu preciso trabalhar uma palavra chamada paciência e coragem. Entenda, quando você vai corrigir um gosto seu, você vai mudar. Quem muda não volta atrás, porque mudou. E a mudança requer 3 coisas: visão, que é o que a gente está fazendo aqui, ampliando nossa visão da verdade; disciplina, que é o que cada um vai fazer diante da visão nova que está tendo, para que não volte a fazer o ato equivocado; e comprometimento. Eu vou fazer essa atitude de disciplina hoje, amanhã e sempre, porque eu quero sair dessa vida um espírito renovado. Entenda, nosso corpo espiritual, nosso perispírito, ele é feito de energia eletromagnética. Você mudando o hábito com consistência é alguma conquista que você tem e morredora. Mas o corpo físico, que é de uma matéria, uma energia condensada, a capacidade dele de mudança é muito restrita. E isso é bom, porque isso mostra se a gente está realmente se esforçando para conquistar mudanças novas em nossa existência. Então, esses hábitos degradantes que eu trago nessa vida são algo que eu preciso trabalhar comigo mesmo o tempo inteiro, a vigilância. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai para não entrardes em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ponto. É vigiar e orar o tempo inteiro. Não é porque você venceu uma experiência no dia de hoje que você já trouxe aquilo como uma conquista definitiva para o seu espírito. Não. Você está vencendo etapas da sua vida. Etapas. Então, o que é que acontece? O tempo inteiro, eles sabem que a gente tem predisposições para os nossos vícios. Eles sabem que está na nossa casa mental, aonde ele deve trabalhar para que eu caia na energia viciante novamente. Então ele vai o tempo todo, as questões que são em pauta pelo obsessor, ele quer influenciar, ele vai o tempo todo, gerando uma verdadeira tortura mental. Faz isso. Você gosta. É bom. Você sente prazer. Tem recompensa. E o pior não é isso, sabe? Porque se você tivesse só de bater de frente, ideia com ideia, é fácil. Ele traz uma ideia negativa, você sabe qual é a ideia positiva. Essa ideia aqui que é boa, nem liga para a sua, resolveu. É só uma questão de ideia, eu apago, passar borracha e botar a ideia nova. Não é assim que a gente faz, não. Não. O problema é que cada pensamento que eu tenho, ele é composto de uma ideia, de um julgamento e de uma emoção. E é aí que a coisa pega, sabe? Porque quando ele traz a ideia do vício que eu quero, que eu sou tendencioso a praticar, ele traz essa ideia junto com a emoção que eu já sinto. Por exemplo, vamos comer um bolo de chocolate daquele que está derretendo assim, aquele chocolate gostoso, maravilhoso. Já só dá uma aguinha na boca. Isso chama reflexo condicionado Pavlov. É uma experiência de neurociência, sabe? Isso está na doutrina espírita, que eles falam isso, sabe? Eles pegam os cachorros, eles pegam os cachorrinhos,
Ele, quando vai dar comida, eles tocam a campainha e dá comida. Tocam a campainha e dá comida. E eles canulam a glândula salivar dele. Aí depois de um certo tempo, ele só toca a campainha e já vem a saliva. Porque ele sabe que vai vir a comidinha dele depois. Isso é a emoção de uma ideia, sabe? Isso acontece com cachorro, gente. Cachorro! Imagina vocês. Então ele traz a ideia, e eu sei a ideia correta, mas eu sinto o abalo da emoção daquela ideia, que eu sou viciado nela, então aquilo vai no meu fígado, nas minhas tripas, tá entendendo? Mexe comigo lá dentro. E eu mesmo sabendo que é errado, mas é tão bom, eu vou fazer só um pouquinho. É o que as pessoas fazem, doutor, eu provo só um pouquinho de doce, eu sei que eu sou diabético, mas é só um pouquinho, doutor, só para matar a lombriga. Não é matar a lombriga não, gente. Ele sabe o que é correto, sabe o que é errado, entende, mas a emoção fala mais alto. São pessoas que se entregam à sua afetividade, sem refletir, sem querer ter maturidade afetiva, porque isso é falta de maturidade afetiva. Então, irmão, mas eu faço parte das artesãs, por isso que eu quero sarar logo. Mas todas têm histórias de até suicídio, de remédio, de depressão, depois que entrou, se juntaram as artesãs, né, que fez aquela turminha, se curaram, assim, sabe? É tão bonito. Isso ajuda, sim. Você faz a catarse, né? Você tira a energia negativa sua e dissolve o valor. Isso é muito bom. Mas cuidado para não cair na boca do povo. Então, tem que ter muito cuidado. Você tem que saber para quem vai falar. Não. Senão não vai ver. Então é assim que eles fazem. Está fazendo uma verdadeira tortura mental. Como é gostoso aquele docinho. E aí vai, né? A pessoa se entrega, né? Para os assuntos que sempre se repetem. A pessoa se acha que está conversando consigo mesmo. E não está. Então basicamente era isso que a gente ia ver. A semana que vem eu vou trazer um resumo do que como se processa o intercâmbio mental. A gente vai rever tudo, porque ele vai começar um outro assunto a partir de agora, tá? Que são os reflexos da interferência. É muito bonito. Muita paz a todos. Nossa prece. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Pela oportunidade de estarmos todos aqui hoje, aprendendo
pela nossa saúde, pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, reparando. Que possamos, ao voltar para nossas casas, refletir sobre todo o aprendizado que tivemos hoje, transformá-lo em ações, que possamos usar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, nas nossas ações, reflexões. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal.